Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 7, o povo de Deus, as ovelhas do seu rebanho. Uma lição maravilhosa que nós estamos tendo neste trimestre no nosso tema do livro Ezequiel. Ezequiel nos tem edificado muito, né? E hoje nós vamos ver nesse ponto, o povo de Deus, ovelha do seu pasto, pensando em alguns aspectos muito específicos, o que metaforicamente o Senhor quer nos falar mediante essa apresentação de ovelhas, ok? Mas para que você que está aí a primeira vez, eu quero me apresentar, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos cursos de bacharel em teologia médios e treinamentos para líderes, professores de escola bíblica, evangelismo e outros treinamentos também. Amém? Vamos aqui então na nossa lição, o povo de Deus, as ovelhas do seu pasto. O nosso texto áureo diz assim, Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel 34, versículo 11. E a verdade aplicada nos diz: o povo de Deus é comparado à ovelha do rebanho do Supremo Pastor. Tá? Vamos aqui na nossa primeira parte. Aliás, na nossa lição, nós temos 3 objetivos. Primeiro, apresentar os tipos de ovelhas no rebanho do Senhor. Segundo, mostrar as ovelhas carentes de cuidados especiais. E terceiro, explicar o julgamento de Deus no meio do rebanho, ok? Nosso texto de referência está em Ezequiel 34, versículo 17 ao 20. Por favor, você lê aí em casa, ok? Vamos lá então, a introdução diz assim, abordaremos o relacionamento de Deus com o seu povo, destacando seu cuidado, julgamento e promessas, bem como algumas características e atitudes presentes no meio do povo de Deus. Então, de forma geral, nós estaremos tratando dessa questão de relacionamento. Pastor Ovelha traz uma visão muito clara nesse aspecto, tá? Em relação ao cuidado, julgamento e promessa. Vamos então na nossa parte 1, que é o povo de Deus como rebanho de ovelhas. E aqui nós temos 3 subpontos, que é algumas características de uma ovelha. A ovelha conhece seu pastor e a ovelha ouve e segue o pastor. Hoje nós, meus amados, vivemos na maioria das pessoas, né? Nós vivemos mais numa cidade já de indústria. Em poucas partes, né, do nosso Brasil, do mundo, né, existe mais essa questão onde se tem ovelhas, né? Talvez você onde mora, talvez tenha ovelhas, né? Mas aqui na cidade grande, no Centro dos Campos, São Paulo, né, nós com muita dificuldade vemos uma ovelha, tá? Então nosso autor foi muito feliz em nos colocar algumas características, tá, nessa comparação que Deus faz, né? No ponto 1, quando disse o povo de Deus com ovelhas de rebanho, de ovelhas, né? A metáfora do povo de Deus como ovelhas contribuirá na compreensão acerca das características dos que pertencem ao Senhor, suas necessidades, limitações e como se dá nosso relacionamento com Deus, ok? Aqui nesse primeiro ponto, então, vamos prestar foco, né, a essa questão. Nós pertencemos, quais as necessidades das ovelhas e as limitações e como se dá esse relacionamento. Bom, vamos lá, algumas características de uma ovelha. O texto de Ezequiel 34, versículo 31, é muito bonito, porque ele nos chama a atenção quando diz assim, vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor
Jeová. Eu achei muito lindo essa forma que Deus se expressa nessa fala, né, que Deus, da forma que se coloca, ele tem um certo orgulho, né, de olhar para você e dizer assim, ovelhas minhas, assim, é meu, essa ovelha é minha, né, ovelhas do meu pasto. Né? Isso é muito bonito, quando alguém que é líder, né, ele olha para o liderado e tem orgulho de dizer, é minha ovelha, né? É ovelha do meu pasto. Né? Então, esse tom de voz que Deus usa nesse versículo é muito bonito, né? Porque nós sabemos, né, e no texto vamos ver, né, que as ovelhas, nós como ovelhas, né, somos muito falhos, temos limitações, mas Deus olha assim para você e diz, é minha ovelha. Tá? E isso é muito bonito, né? O público de Ezequiel tem em mente o que significava um rebanho de ovelhas. Né? Hoje nós não temos muita clareza nisso, né? Dificilmente de uma cidade uma criança vê uma ovelha, né? Mas nos dias de Ezequiel era mais uma cidade agrícola, né? O período deles que eles vivem no Antigo Testamento é agrícola, toda criança, todo adulto conhece uma ovelha. Então, o público de Ezequiel tem em mente o que significa ovelha. Agora, quando eu entendo isso, quando eu vejo isso, o que eu percebo? Que Deus fala na linguagem que a pessoa entenda. Tá? Isso é importante. Tá? Então, talvez, né, você nunca viu uma ovelha, né? Mas, quando nós falamos aqui de ovelha, estamos dizendo que de um líder, né, que cuida, né, de um líder que tem zelo. Né? E aqui é esse o ponto. Né? É quando Deus declara esse prazer de dizer minha ovelha, ovelhas do meu pasto, você faz parte do meu grupo, né? Faz parte daquilo que é meu, é propriedade minha. Né? Disse Jesus que o pastor que é dono dá a vida pela sua ovelha. Né? E é muito lindo quando Davi, ele disse assim, eu via o leão e eu partia para cima, né? E fazia que matava o leão e pegava a ovelha, né? Porque é minha ovelha. Tá? Então, o bom pastor é o dono, aquele que se toma essa postura e olha para o rebanho e diz, minha ovelha é ovelha do meu pasto. Tá? Então, aqui, estamos comunicando isso, tá? Esse zelo que Deus tem pelo seu povo. Aí nós temos algumas características bem naturais. Tá? Isso faz parte da natureza da ovelha, do animal sim ovelha. Primeiro, dependência, né? O símbolo de dependência. É interessante se você pesquisar, tá? A ovelha, né? Ela tem uma dependência muito grande, tá? Dizem alguns escritores que a ovelha ela enxerga só 50 metros de distância. Então, ela precisa sempre depender de um guia. Ela não tem noção de campo aberto, muito longe. Tá? Ela pode se perder facilmente se afastar além de 50 metros. Tá? Se essa ovelha se afasta mais do que 50 metros, está perdida. Então, ela é muito dependente de alguém que esteja sempre redirecionando, sempre dando uma olhadinha, tá? Então, ele tem o quê? A ovelha tem uma natureza de impotência. Impotência em que aspecto? Em que, além de depender, de estar sempre sendo direcionado, né, ela não tem condição de voltar ao rebanho, mesmo que seja no nosso ponto de vista, né, humano, tá? Nossa, mas como assim ele não vê essa ovelha tão pertinho, né? Mas passou de 50, 60 metros, ela já está perdida, ela se sente impotente, não se vê capacitada, tá? Para voltar, né, àquele lugar, tá? Então,
É interessante essa questão, tá? É a natureza, faz parte, né? E quando nós pensamos em questão ser humano, tá? Nós sabemos, tá, que temos limitações, tá? Nós não sabemos como será o nosso amanhã, tá? Nós não temos essa visão do futuro, mas nós temos um Deus que é pastor, um Deus que conhece o futuro, ele sabe o fim desde o início, ele já sabe os resultados finais. Então, neste ponto, eu posso depender de Deus para ele me redirecionar na minha caminhada, né? E mesmo que eu sou impotente, mesmo que às vezes eu me auto-engane, eu me perca dentro de mim, tem o Espírito Santo que pode me redirecionar. Ele pode iluminar meu entendimento, tá? Para que eu me volte aos caminhos do Senhor. As ovelhas também são símbolos de mansidão, simplicidade e inocência. A ovelha, né? Dificilmente a gente ver uma ovelha, vamos imaginar assim, né? Igual um cachorro quando está nervoso, né? Ele agride, né? A ovelha faz parte da natureza dela essa mansidão, tá? A simplicidade, né? Dificilmente alguém tem medo de uma ovelha, ela se aproxima, tá? É um animal simples, tá? Não tem uma malícia. A inocência, né? Jesus é comparado, né, como uma ovelha muda, né? Ou seja, Jesus está sendo cuspido, está sendo chicoteado, está sendo caluniado e a pessoa bate em Jesus, né? Mas ele é manso, né? Ele simplesmente ele está lá quieto, ele não abre a sua boca, tá? E essa questão da inocência, né? A ovelha, né, pode ser levado pelo pastor, né? Para um sacrifício, né? Dentro do contexto do Antigo Testamento, a ovelha era levada ao sacrifício em oferta a Deus, tá? Mas a ovelhinha ia lá tranquila, né? Ela é inocente, ela não sabe se está indo para a morte, tá? Então precisa realmente, né, dessa a questão, tá, de se compreender, né, como ovelha, tá? Às vezes, eu penso, né, que algo que está acontecendo na minha vida, tá, pode ser algo negativo, mas quando eu entendo que eu tenho um pastor que sempre tem o melhor para mim, tá, eu posso ficar tranquilo, né? Vamos aqui, a ovelha conheceu o pastor. Jesus que falou em João 10:14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Veja essas duas palavras que eu deixei assim mais claro. Conheço as minhas e das minhas sou conhecido, tá? Então, essas duas palavras são expressões que retratam o quê? Uma relação íntima, tá? Eu conheço e dela sou conhecido, né? Então, as duas partes se conhecem. E nós sabemos, tá, que existe maior relacionamento ou maior conhecimento quando existe maior relacionamento. Quanto mais tempo nós relacionamos com a pessoa, quanto mais nos aproximamos de uma pessoa, tá? Quanto mais conversamos com a pessoa, tá? Existe um conhecimento de ambas partes. Então, essas expressões retratam uma relação íntima. Conhecimento que resulta em confiança, né? É claro, quando nós vamos conhecendo uma pessoa mais a cada dia, né? E essa pessoa demonstra ser uma pessoa que fala a verdade, cumpre seus compromissos, essa pessoa sempre está honrando seus horários determinados, né? Aí a gente vai ganhando confiança, tá? Então, um relacionamento com Deus, tá? Se você manter relacionamento com Deus, que o teu pastor pode crer, é impossível não acreditar na sua palavra. É impossível você duvidar, porque Deus, em toda a história bíblica, você vai ver que nenhuma das suas santas palavras caiu por terra.
A ovelha ouve e segue o pastor, né? Eu achei muito lindo essa imagem, né? Porque quando o pastor fala, né, a orelhinha, né, da ovelha, tá? Ela fica assim atenta, né? Então a ovelha ouve e segue o pastor, tá? E isso é importante aqui quando nós estamos falando desse ouvir, porque Bruce, F.F. Bruce, né, o teólogo, ele disse assim: mais de um rebanho poderia ser abrigado em um curral, né, que era um cercado grande, tá? O pastor precisava somente chamar de entrada e suas ovelhas reconheciam sua voz e se aproximavam, tá? Então, havia tipo assim 500 ovelhas, vamos dizer, em um cercado, tá? E tem 5 pastores cuidando de cada pastor de 5 ovelhas, né? Um pastor que chegava na porta e gritava num tom de voz, né, chamando as suas ovelhas, as 100 ovelhas saíam acompanhando ela, ou ele, né, o pastor. Tá? Então é isso. Por quê? Porque aquelas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu tenho certeza que você conhece a voz das pessoas que você convive com elas, né? Seja em casa, seja no serviço, seja na igreja. Se você está na igreja, você vê a voz do teu pastor chegando, né? Você sabe, opa, o pastor chegou, né? Se você está em casa, às vezes você vê a voz de um parente chegando em casa, você sabe quem que é que está chegando, né? Então, é assim, esse é o fruto de um relacionamento. Agora, conhecimento que resulta em seguir. Então, quando você tem confiança, quando você conhece aquela voz, né, a pessoa segue, a ovelha segue o pastor. Jesus disse assim que as ovelhas não seguem o ladrão, não seguem o estranho, né, porque não conhecem a sua voz. Tá? E quando há um relacionamento, é mais fácil obedecer às orientações daquele pastor, porque tem relacionamento, tem-se confiança nele. Agora é bonito quando o salmista, no Salmo 23, 2, ele disse que o Senhor meu pastor, né, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me, né, a águas tranquilas. Ou seja, deitar-me está dizendo assim, eu me sinto protegido, eu posso sossegar, né, eu tenho um pastor. Né? Como é a sensação de se sentir protegido? Como você relaxa quando você está no teu quarto, né, à noite, né, e você vai deitar-se, né? Como essa sensação de relaxar, porque você está no teu quarto, está se sentindo protegido, né? E é isso que aqui está dizendo, né? A ovelha, ela relaxa, deita, porque se sente protegida, tá? E também sabe, confia que o pastor está direcionando a águas tranquilas, pastos verdejantes. Então, não há questionamento, simplesmente se segue a orientação. Ovelhas debilitadas, ovelha fraca, ovelha doente, aliás, a doença espiritual. Há ovelhas que espiritualmente têm necessidades especiais. A ovelha fraca é aquela que tem à disposição dela tudo o que é necessário para um contínuo fortalecimento espiritual, mas não aproveita. Olha só, ovelha fraca, tá? É aquela ovelha que tem tudo à disposição, mas não aproveita. Não prioriza aquilo que é necessário e diário cuidado espiritual. Veja, hoje nós estamos no século 21, tá? Nós já estamos em 2022 e essa pandemia, eu louvo a Deus de certa forma, tá? Pela pandemia, porque proporcionou opções de você em casa ter acesso a esse estudo. Tá? As pessoas hoje não têm como dizer assim, nossa, mas eu não tinha condições, eu não tinha o carro, eu moro longe e tal. Em casa pode assistir um estudo bíblico. Tá? Isso é questão de priorizar.
né? Quanto do seu tempo você prioriza para você focar em conhecer um pouco mais da palavra de Deus, tá? Agora, a pessoa tem essa possibilidade de se alimentar, mas não prioriza, não se alimenta espiritualmente, o que acontece? Toda pessoa que não se alimenta adequadamente tem imunidade baixa. E quando tem imunidade baixa, né, Covid e etc. de enfermidades e vírus pega, né? Então, espiritualmente, tem muita gente assim infectada, né, com as heresias dos Covides espirituais, tá? Mas, né, não querem se alimentar, tá? Preferem passar mal, né, e piorar do que simplesmente ter um cuidado diário de se alimentar adequadamente para ter uma imunidade ideal. A ovelha doente, disse a fraca, não fortaleceste e a doente não curaste. Veja, existem as doenças físicas, emocionais e espirituais, assim como há diversas origens da doença. Tá? Então, meus amados, vamos ter muito cuidado quando a gente vê uma pessoa, não vamos julgar, né? Será que essa pessoa que está doente, seja física, emocional e espiritual, está doente por que será? Será que é negligência? Será que é falta de alimentação, em questão, como nós falamos anteriormente, prioridade? Ou será que não está tendo, né, acesso a essa alimentação? Ou não sabe que existe isso, às vezes? Tá? Então, existem diversas doenças, assim como há diversas origens, né? Por que a pessoa está desse jeito, né? Hoje, né, quando a pessoa às vezes já sente um pouquinho mal da garganta, um pouquinho mal do nariz, já pensa em Covid. Às vezes é outra coisa, não tem nada a ver, às vezes, com Covid, tá? Ou seja, existem várias origens da doença. Então, espiritualmente, tá? Ou emocional ou fisicamente, nós temos que ter muito cuidado com isso. 1 Coríntios 11, 29 e 30, diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Veja, meu irmão, minha irmã, preste atenção nesses textos que eu deixei em destaque. Primeiro, o que é comer e beber indignamente? É aquele que não discerne o corpo do Senhor. O que acontece quando uma pessoa não discerne ou bebe indignamente, come indignamente do corpo do Senhor? O que acontece? Por causa disso, porque não discerniu o corpo do Senhor, o que lhe tornou indigno, por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Perceba, meu amado irmão, minha irmã, é uma coisa interessante, se a pessoa, né, pega do pão, tá, e come desse pão, mas sem entender, sem discernir o que Jesus conquistou para ela, ao ter seu corpo partido, né, ao ter seu corpo ferido, discernir isto. Né? O que aconteceu nesse processo de sacrifício de Jesus? O salmista, o profeta Isaías, né, confirma e diz assim, tá? Pelas suas feridas fomos sarados. O salmista diz: bendice a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhuma das suas, das suas bênçãos. Né? Bendice a minha alma ao Senhor. Né? Tudo que é mim, bendiga o seu santo nome, porque Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, o sacrifício do corpo de Cristo, tá? As feridas do corpo de Cristo nos trazem saúde. Mas quando eu não discerno isto, por causa disto, há muitos fracos doentes. O que está dizendo? Se a pessoa come do pão, tá? Pega o suco e fica consciente de que do jeitinho daquele pedacinho de pão
se torna um com ele, assim também Cristo é um com ele. E se Cristo é um com você, permita que o Cristo que está em você restaure a tua saúde. Percebe isso? Amém? Muito bem. A doença espiritual, nem sempre a pessoa percebe que está doente de imediato. Então a Santa Ceia também serve, né? Eu me lembro ao beber o suco, né, que o sangue de Cristo, né, foi derramado para me purificar, perdoar, curar espiritualmente, tá? Portanto, é importante um constante exame, sempre à luz da palavra de Deus e do Espírito Santo. O texto de 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Eu acho interessante essa ênfase de Paulo, parece uma redundância quando diz examinai-vos a vós mesmos. Claro, se eu me examino, é a mim mesmo, né? Mas não é uma redundância, é uma ênfase. Está dizendo, para de olhar a vida dos outros, para de examinar a vida dos outros. Você não tem poder de mudar a vida dos outros, mude a tua vida. Tá? Veja se você está bem com Deus. É isso que vai fazer diferença no planeta. Julgamento e providência de Deus. Atitudes soberbas e egoístas, atitudes que causam feridas e tropeços e a providência divina. No capítulo 34, o profeta anuncia o julgamento divino contra os maus pastores. O Senhor condena posturas que indicam soberba e egoísmo. Tá? No texto de Ezequiel 34, 18 diz: não lhes basta comerem em boa pastagem, deverão também pisotear o restante da pastagem. Não lhes basta beber água límpida, deverão também enlamar o restante com os pés. Veja que o profeta Ezequiel, ou Deus falando através do profeta Ezequiel, ele está dizendo, veja, vocês têm o privilégio de comerem uma boa pastagem, mas vocês não pensam naqueles que vêm depois de vocês. Vocês não pensam nos outros. Vocês não têm visão do sistema todo. É uma visão sistêmica. Tá? Eu tinha que compreender que eu faço parte de um sistema. Não, eu já comi, agora vou pisotear tudo, ou já bebi, vou enlamar tudo. A pessoa às vezes não pensa que amanhã vai precisar comer de novo. Se pisoteia, se estraga aquele pasto, amanhã não tem para ele mesmo. Mas, lamentavelmente, a palavra de Deus está dizendo que tem pessoas que não enxergam que aquilo que estão plantando vai afetar eles também. Atitudes que causam feridas e tropeços, pois vocês forçaram passagem com o corpo, com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-los. É como uma ovelha que está dizendo aqui que vai nas cotoveladas, mas abre espaço para chegar onde quer. Veja, meu irmão, minha irmã, aqui estamos tendo um conselho da parte do Senhor. Não precisa forçar caminho. Se você tiver algo a conquistar na vida, não precisa machucar os outros para você chegar ao destino que Deus tem para você. Se você está... se Deus preparou essa bênção para você, você vai chegar lá. É claro que você tem que se esforçar para estar preparado, mas sem machucar o outro. Essa é uma questão também de uma visão, de pensar nos outros. Aí nós temos 1 Coríntios 12, 25, na palavra de Deus, a palavra de Deus nos disse que deveremos cuidar dos membros, um cuidado de uns para com os outros, e não dar cotoveladas nos outros. E aqui eu me lembrei de uma história que
a greve de alguns membros, né? Diz a história que um dia, né, a mão, né, e a boca, né, e os pés, né, se reuniram, né, os três, e pensaram o seguinte, né? A mão disse assim: eu estou cansado de colocar tudo, né? Eu trabalho e pego ainda, faço a refeição e tenho que colocar tudo na boca para o estômago só receber. E os pés também reclamou e disse assim: bom, eu carrego o corpo o dia todo, eu carrego para todo lugar. E depois o estômago, ele só recebe. E a boca, né, também disse: é verdade. Eu mastigo todo o alimento que entra, eu mastigo aqui, processo, canso, e o estômago só recebe. Vamos fazer o seguinte, né? Os três falaram, tá? Vamos fazer uma greve, vamos dar mais nada para o estômago que se vire, né? Que esse só recebe, nós não vamos dar mais nada a ele. Aí fizeram o primeiro dia, os pés, né, se negaram a caminhar, tá? As mãos e a boca, né? Segundo dia, o pé começou a sentir algo estranho, um formigamento. No terceiro dia, os pés já estavam fracos, a mão estava sem força, né? E a boca estava amarga. E eles começaram a notar algo, que eles faziam parte de um sistema, porque se não havia alimento no estômago, o estômago ele não tinha o que processar para distribuir em todo o sistema. Aquilo que eles aparentemente julgaram que o estômago só recebe, mas o estômago não recebe só para si, o estômago recebe para processar e distribuir no sistema. E aí sim, quando eles entenderam, valorizaram, tá? Tem coisas, meus amados irmãos, minhas irmãs, tá? Que não são visíveis. Tem membros, às vezes, das igrejas que nós não valorizamos. Eu fico pensando, como nós nos prejudicamos, às vezes, por não valorizar os outros. Que Deus nos dê graça, que nos valorizemos, tá? Cada membro, cada ovelha do corpo de Cristo. O capítulo 34 diz que eu anuncia também expressões que apontam para o agir do Senhor, né? Deus diz assim: eu vou agir, eu vou livrar, vou procurar, vou buscar, vou apacentar, né? E vou colocar um pastor do meu jeito, do meu modo, tá? Deus diz assim: eu vou agir, né? E aqui agora, né? Qual é o nosso desafio? Disse assim Keller, né? Philip Keller, ele disse: quando o salmista diz nada me faltará, traz um conceito de não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados. Tá? Meus amados, tá? Aqui nós temos um desafio pastoral. É deixar o pastor Jesus se manifestar em sua vida. E quando eu falo desafio pastoral, não estou dizendo do pastor da igreja meramente, mas se de cada um de nós deixar que o Cristo que habita em nós, o pastor que habita em nós, cuidar dessas ovelhas, cuidarmos um dos outros, tá? Que nós possamos dar atenção às pessoas, dar reconhecimento às pessoas, que nós possamos dar direção às pessoas, cuidar uns dos outros, fazer que as pessoas existam, acolher as pessoas. Meus amados, Deus vos abençoe. Nós chegamos no final, nós apresentamos os tipos de ovelhas no rebanho do Senhor, mostramos as ovelhas carentes de cuidados especiais e explicamos o julgamento de Deus no meio do rebanho. Deus vos abençoe. Muito obrigado por a sua participação. Deixe seu like, se inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito. Tá? Compartilhe, né? Compartilhe, comente. Amém? Deus vos abençoe mesmo. Ah, sim, eu lembro a você que esses slides fiquem em PDF
tá? E um PowerPoint também. Embaixo tem um link, você pode, é só clicar no link, você vai baixar esses slides para você usar na tua EBD, né? Ou no teu celular como guia, né? Para você ministrar, né, a tua escola bíblica. Amém? Deus vos abençoe. Muito obrigado por tudo. A paz do Senhor.